Se você está se sentindo preso a um forte apego a alguém, seja alguém com quem você não está mais ou alguém com quem nunca teve um relacionamento, enquanto confia em Deus para a pessoa certa em sua vida, esse vídeo é a mensagem de Deus para você. Há uma razão divina para esse sentimento e Deus está por trás disso. Muitas vezes tomamos muitas coisas pelo valor de face. Pensamos, bem, é apenas um sentimento, vai passar. Eu preciso tirar minha mente dessa pessoa. E então você tenta e parece que fica cada vez pior. O que muitas vezes não sabemos é que enquanto você ainda não for casado, Deus pode manter um forte sentimento por alguém em seu coração através dos planos dele para vocês dois. Seria imprudente continuar lutando contra isso, pois você se desgastaria. Você pode ter orado e pedido a Deus para tirar os sentimentos. Você pode até ter começado a evitar a pessoa e manter distância, mas sem sucesso. Não há nada de errado com você. Você não precisa se sentir mal consigo mesmo. Agora, você pode estar se perguntando por que Deus não está removendo seus sentimentos por essa pessoa, apesar de suas orações e esforços. É possível que Ele esteja tentando dizer algo e você ainda não entendeu. Você pode ter tentado de tudo para deixar esses sentimentos de lado e seguir em frente, mas ainda está sentindo a mesma emoção forte em relação a essa pessoa. Se você está pensando que isso é comum e vai passar com o tempo, não vai. Coisas boas ou ruins não acontecem por acaso. Elas são causadas por uma força espiritual. À medida que avançamos neste vídeo, você aprenderá por que Deus não está removendo seus sentimentos por essa pessoa. Como eu disse, essa mensagem é para duas categorias de pessoas. Aquelas que já tiveram um relacionamento com alguém, mas depois seguiram caminhos separados, e aquelas que nunca tiveram um relacionamento com a pessoa em questão. Esta não é uma mensagem para quem já é casado. Se você é casado, Deus o proíbe de desenvolver desejos por qualquer pessoa que não seja seu parceiro. Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículos de 9 a 12, portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se a ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Esta é uma mensagem para cristãos solteiros, mesmo que estejam namorando. Você vê, como um filho de Deus, nós jogamos por um conjunto diferente de regras. Não somos guiados pelo que sentimos, mas pelo que a palavra e o Espírito de Deus nos dizem. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma prova de que você é um verdadeiro seguidor de Jesus é sua disposição de esperar e obedecer às suas instruções, independentemente de como você se sinta. Portanto, em uma área importante de sua vida como o casamento, é importante saber o que Deus está dizendo e obedecê-lo. É por isso que Deus está enviando este vídeo para você como uma confirmação do que Ele já está fazendo em seu coração ao não remover seus sentimentos por alguém. Por exemplo, uma razão pela qual Deus pode estar guardando seus sentimentos por essa pessoa é porque ela pode ser a pessoa certa para você, mesmo que não pareça ser agora. É possível que a pessoa por quem você nutre esses sentimentos não o veja de forma a ter um relacionamento amoroso. É até possível que ela esteja com outra pessoa no momento ou você esteja com outra pessoa. E um relacionamento parece impossível. Talvez a pessoa até saiba dos seus sentimentos, mas a atitude dela em relação a você não permite que nada aconteça. Agora, embora Deus não guarde sentimentos em seu coração por um incrédulo e não queira ter nada a ver com ele, Deus pode manter seus sentimentos por alguém que tem o potencial de se tornar a pessoa que ele deseja que seja. Por exemplo, tenho visto incrédulos encontrarem Deus de uma forma sobrenatural e acabarem casados com uma esposa temente e de fé que Deus colocou em suas vidas enquanto eles ainda estavam longe de Deus. Observe que isso não se aplica a todos. No entanto, Deus pode trabalhar assim para alguns de seus filhos. Mesmo que essa pessoa seja a única e você tenha um forte sentimento de amor por ela,
Isso não significa que vocês dois vão se casar ou namorar imediatamente. A Bíblia nos diz que Deus ordena os passos dos justos. Isso significa que Ele dá um passo de cada vez enquanto você o segue. Depois de dar um passo errado, você não acertará as coisas até voltar e dar o passo correto. Portanto, em uma situação em que o sentimento é forte, mas a pessoa ainda não chegou lá ou parece que não vai chegar, Deus quer que você primeiro aceite que a mão dele está nisso. Então, entregue-se ao que ele está fazendo. Lembre-se de que assim como Deus está trabalhando em você, Ele também está trabalhando na pessoa que está trazendo para a sua vida. Assim como Deus está cuidando de você para protegê-lo do mal, Ele também está cuidando dela. Tudo o que Deus faz, Ele faz com a visão maior em mente. Então, a primeira razão pela qual Deus está mantendo esse forte sentimento é que essa pessoa pode ser a pessoa certa para você. Você pode não começar um relacionamento instantaneamente com ela, mas assim que ficar ciente disso, sua relutância com esse sentimento pode parar. E você pode começar a trabalhar com Deus e esperar nele até que o relacionamento se desenvolva. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Também é possível que outra razão pela qual Deus esteja guardando seus sentimentos por alguém é que Ele tem um plano para vocês dois. Se você costumava ter um relacionamento com essa pessoa, mas acabou, é possível que haja coisas mal resolvidas que Deus deseja realizar no meio de sua união. Se vocês nunca estiveram juntos, pode significar que existe um propósito que Deus deseja cumprir por meio do seu relacionamento. Há certas coisas que podem acontecer entre duas pessoas em um relacionamento de namoro genuíno e bom. Há coisas que você nunca pode compartilhar com ninguém, exceto com a pessoa com quem está. Deus pode fazer muitas coisas por meio de tais relacionamentos em suas vidas individualmente ou em conjunto. Deus usa pessoas para mostrar coisas sobre nós mesmos que não sabíamos que existiam. Deus usa a pessoa para guiar, curar, ensinar e trazer os caminhos que nos levou até onde estamos hoje. O diabo usa isso também para trazer pessoas para nossas vidas que nos deixarão arrependidos de tê-las conhecido. Às vezes, esse propósito pode ser de curto prazo. Ou seja, vocês podem até não ficarem juntos, mas já teriam cumprido a agenda de Deus para aquela união naquele momento. Ou pode ser a longo prazo, o que pode levar ao casamento. Seja qual for, você tem que entender que tudo que Deus fez é porque, primeiro, Ele é soberano e tem a palavra final sobre nossas vidas e, segundo, Ele tem bons planos para nós e suas ações nos aproximam do cumprimento desses planos. Você não precisa lutar contra isso ou tentar descobrir por si mesmo. Lembre-se que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. A coisa mais importante a observar em tudo isso é que você deve ter certeza de estar na mesma página com Deus. Aprenda a dar um tempo e ficar em silêncio com Deus. Não se precipite a entrar em um relacionamento com ninguém, independentemente de como você se sente sobre essa pessoa. Se Deus estiver envolvido, Ele te guiará. Como você tem certeza de que Deus irá te guiar? Através do Espírito Santo, você tem certeza de acertar. Quando você desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo, pode compartilhar suas confusões e incertezas com Ele e pode ter certeza de que Ele te levará para o bem. Que esta seja a confirmação de que você precisa para falar com Deus em relação aos sentimentos que tem por aquela pessoa. Então, espere que Ele diga se você deve ou não tomar uma atitude e como você deve proceder a respeito disso. Você já se viu preso em um turbilhão de pensamentos sobre alguém? Eles parecem ocupar sua mente dia e noite, e você não pode deixar de se perguntar se há um significado mais profundo por trás de tudo. Veja, quando Deus tem um plano para a sua vida, não se trata apenas de alcançar seus sonhos e objetivos terrenos. Não, vai muito além disso. Deus teceu intrincadamente uma vida de propósito para você. E parte desse propósito envolve as pessoas que você encontra ao longo do caminho. Nem todo mundo que você conhece terá um papel significativo em sua jornada. Alguns vêm e vão, enquanto outros estarão lá por temporadas específicas.
mas existe aquela pessoa especial cuja presença é vital para o cumprimento de sua missão aqui na Terra. Deus sabe exatamente de quem você precisa para caminhar ao seu lado, apoiando e influenciando você a realizar grandes coisas. E às vezes, Ele deixa dicas sutis em seu coração, gentilmente empurrando você para aquela pessoa. Agora você deve estar se perguntando: quais são as razões por trás desses pensamentos persistentes? Bem, meu amigo, deixe-me compartilhar algumas possibilidades com você. 1. Pode ser uma conexão divina e essa pessoa pode ser fundamental para ajudá-lo a cumprir seu propósito. Você sabe, como duas peças de quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente, complementando os pontos fortes e fracos um do outro. Elas possuem qualidades, habilidades ou conhecimentos essenciais para a sua missão na vida. Elas sabem a importância do companheirismo e a alegria de compartilhar os altos e baixos da vida com alguém especial. Portanto, se você se sentir cativado pelos pensamentos de alguém, não descarte isso como mera coincidência. Poderia muito bem ser a maneira de Deus dizer: tenho alguém extraordinário planejado só para você. 2. Deus permitirá que você continue pensando em alguém porque Ele nos deu autoridade sobre nossas mentes. Quando se trata de assuntos do coração, há algo verdadeiramente notável que muitas vezes negligenciamos. É o fato de que Deus nos deu um poder incrível, o poder de governar nossos pensamentos. O Todo-Poderoso nos confiou a autoridade para decidir o que permitimos que ocupe nossas mentes e o que conscientemente escolhemos deixar de lado. A Bíblia está repleta de instruções sobre nossos pensamentos, reforçando a noção de que Deus espera que assumamos o controle do nosso reino mental. Colossenses capítulo 3, versículo 2, nos diz: pensem nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. E em Romanos capítulo 13, versículo 14, está escrito: antes revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não pensem em como satisfazer os desejos da carne. Quando você se pega pensando constantemente em alguém, isso não significa necessariamente que haja algum grande plano cósmico em ação ou que o universo esteja tentando lhe enviar uma mensagem. Pode significar apenas que você escolheu dar a essa pessoa um lugar especial em seus pensamentos. Você é quem manda aqui. Veja, quando Deus permite que você pense em alguém, não se trata apenas de lhe dar a liberdade de escolher seus pensamentos, é também uma oportunidade de crescimento. É uma chance para você refletir sobre o que atrai nessa pessoa e examinar as qualidades que cativam seu coração. Talvez ela possua uma gentileza que te faz sorrir, ou um senso de humor que ilumina até mesmo seus dias mais sombrios. Talvez a fé inabalável dela o inspire, ou o apoio inabalável dela faça você sentir que pode conquistar o mundo. Estas são as coisas que valem a pena considerar, enquanto você navega na intrincada vida de seus pensamentos. Número 3. Para cumprir o propósito de Deus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16: porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Veja, Deus é mestre. Ele orquestra todos os aspectos de nossas vidas, tecendo uma bela vida de propósito e destino. Assim como Ele criou os céus e a terra, Ele também criou você e eu com um propósito único em mente. Mas seus planos vão muito além de nossas vidas individuais. Quando você sente aquela atração irresistível por alguém, não é mera coincidência. Deus colocou essa pessoa estrategicamente em seu caminho por um motivo. Ele entende que o propósito para a sua vida transcende os limites de uma única existência. Trata-se de contribuir para o bem maior, desempenhando sua parte no grande desígnio de sua agenda divina. Lembra de Adão, o primeiro homem? Deus viu que ele não poderia cumprir seu chamado de povoar a terra sozinho. Então, em sua sabedoria, Deus criou Eva como companheira e ajudante. Juntos, eles cumpriram o mandamento de Deus de multiplicar e encher a terra. A união deles era mais do que apenas uma união de amor. Foi um instrumento através do qual o propósito de Deus foi cumprido. Ao contrário da história de Adão e Eva, Deus não trará uma pessoa específica diretamente a você. Em vez disso, Ele fala ao seu coração, o levando gentilmente em direção a uma determinada pessoa. É aquele puxão silencioso, mas firme, dentro do seu espírito, que sussurra: esta é a coisa certa a fazer.
Assim como Ruth e Boaz, cujo relacionamento foi além de sua própria felicidade, sua conexão com essa pessoa tem um propósito que vai muito além de suas circunstâncias ideais. Você pode não compreender totalmente a razão por trás da orientação de Deus, e tudo bem. Confiar em sua sabedoria, mesmo quando parece contraintuitivo, é fundamental. Veja, por exemplo, o profeta Oséias, a quem Deus instruiu a se casar com Gomer, uma escolha aparentemente não convencional. No entanto, Deus tinha um propósito para o relacionamento deles, que impactaria as gerações vindouras. Da mesma forma, quando Deus coloca a ideia de buscar um relacionamento com alguém em seu coração, é porque Ele vê um propósito que vai além do seu entendimento. 4. Para evitar que você faça escolhas erradas. Veja, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele entende os desejos do nosso coração e quer o que é melhor para nós. É por isso que às vezes Ele planta pensamentos em nossas mentes, guiando-nos no caminho certo e protegendo-nos de fazer escolhas erradas. Ele sabe que no calor do momento nossos desejos físicos podem obscurecer nosso julgamento e nos desviar do caminho. Então, para evitar que tropecemos no relacionamento errado ou tomemos decisões que possam ter consequências desastrosas, Deus sussurra em nossos corações. Imagine o seguinte: você está em uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir. Você olha para a esquerda, atraído pelo brilho da gratificação instantânea. Mas no fundo você sabe que essa escolha só levaria a mágoas e decepções. Então à direita, uma voz suave ressoa dentro de você, te lembrando de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um esperado fim. Nesse momento, você percebe que Deus tem um plano para a sua vida e o plano dele envolve alguém especial. Ele orquestrou seus pensamentos para se aliarem com o seu propósito, levando você à pessoa que deve caminhar ao seu lado nesta jornada de fé e amor. Pode parecer misterioso ou até confuso no começo, mas fique tranquilo, Deus sabe o que está fazendo. Veja, Deus tem um propósito de vida que não podemos nem imaginar. Embora possamos ter dificuldades para entender os pensamentos e intenções dos outros, Deus vê tudo. Ele conhece as complexidades do coração de cada pessoa e sabe quem é a pessoa certa para você. Ele não está apenas bancando o casamenteiro, mas sim um pai amoroso que deseja abençoá-lo com um relacionamento que traz paz, alegria e realização. Sei que nem sempre é fácil decifrar os sinais de Deus. Afinal, somos humanos e podemos ser apanhados em nossos próprios desejos e equívocos. Mas aqui está a beleza de tudo. Quando você se pega pensando constantemente em alguém, é como um GPS divino, guiando-o para aquele que é feito sob medida para você. Então, abrace esses pensamentos. Não os descarte como meros devaneios ou fantasias. Em vez disso, dê um passo para trás e busque a orientação de Deus. Confie nele de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ao alinhar suas decisões com a vontade dele, você se encontrará caminhando no caminho das suas bênçãos e evitando as armadilhas de escolhas erradas. Lembre-se da história de Salomão, que permitiu que seu coração fosse influenciado por mulheres que adoravam outros deuses, afastando-o do plano de Deus. Deus não quer isso para você. Ele já fez provisões para protegê-lo de tais desvios. É por isso que ele está fazendo você pensar nessa pessoa, porque ela é a pessoa certa para você. Portanto, quando você se pegar pensando constantemente em alguém, reserve um momento para ouvir os sussurros de Deus em seu coração. Ele está guiando você para uma história de amor que está além dos seus maiores sonhos. Confie nele, aceite sua liderança e prepare-se para uma jornada de amor e propósito que será a maior bênção de sua vida. Você já se sentiu frustrado por esperar o tempo de Deus para certas coisas acontecerem em sua vida? Vivemos em um mundo onde tudo gira em torno de velocidade e eficiência, de fast food a mensagens instantâneas. Estamos tão acostumados com as coisas acontecendo rapidamente que esperar por algo pode parecer uma eternidade. Esperar no tempo de Deus é essencial para a nossa caminhada com Ele. Nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou sonhamos, e seu tempo é sempre perfeito.
Então, como podemos saber se estamos esperando o tempo de Deus ou se precisamos agir? Aqui estão os sinais de que o Senhor está dizendo: tudo o que você precisa fazer é confiar no meu plano e no meu tempo. Você fez tudo o que podia e se sente em paz. Às vezes Deus nos diz para agir e fazer as coisas acontecerem, mas outras vezes fizemos tudo o que podíamos e o próximo passo é simplesmente confiar nele e esperar. Sei como pode ser difícil abrir mão do controle e deixar que Deus cuide das coisas, mas é importante lembrar que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Quando estamos no centro da vontade de Deus e esperando pelo seu tempo, sentimos uma sensação de paz e alegria. É um sentimento que ultrapassa a compreensão e nos permite saber que estamos exatamente onde deveríamos estar. Você está aprendendo, crescendo e vendo sinais de sua provisão. Esperar no tempo de Deus nem sempre é fácil, mas é sempre uma oportunidade de crescimento. Podemos aprender muito sobre nós mesmos e sobre Deus quando confiamos nele e esperamos que ele resolva as coisas. Quando estivermos seguindo o plano de Deus e esperando o seu tempo, veremos sua provisão em nossas vidas. Pode não ser da forma que esperamos, mas sempre será o suficiente. Então vamos confiar no tempo perfeito de Deus e no seu plano para nossas vidas. Vamos parar por um instante, abrir mão do controle e esperar nele. Porque, por mais difícil que seja, seu tempo é sempre perfeito e seu plano sempre vale a pena esperar. Você está atrás de algo que só Deus pode lhe dar, como um cônjuge espiritualmente maduro. Seja esperando sua comida em um restaurante ou esperando pelo parceiro perfeito pelo qual você está orando, tudo pode às vezes parecer uma tortura. Mas é o seguinte: quando se trata de encontrar um cônjuge espiritualmente maduro, provisões materiais ou até mesmo cura para o seu coração, há apenas uma fonte que pode realmente fornecer essas coisas, e é Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 14 nos diz que uma esposa prudente vem do Senhor, não deslizando para a esquerda ou para a direita em um aplicativo de namoro. E quando se trata de provisões materiais, Deus é quem nos dá tudo o que precisamos. Não precisamos confiar em nossos próprios esforços ou trabalho duro para alcançar o sucesso ou a prosperidade. E não esqueçamos que Deus prometeu nos dar vida abundante. Ele é o único que pode realmente curar nossos corações e nos dar a paz e a alegria que tanto almejamos. Mas aqui é um detalhe: Deus trabalha em seu próprio cronograma e, às vezes, o tempo dele pode parecer dolorosamente lento. Quero dizer que vivemos em um mundo onde podemos obter praticamente qualquer coisa que quisermos com um clique. Então, esperar pelo tempo perfeito de Deus pode parecer uma agonia, mas vale a pena. Em minha caminhada pessoal com o Senhor aprendi que o tempo de Deus é sempre perfeito, mesmo que não pareça na hora. Às vezes Ele precisa trabalhar em nossos corações e em nosso caráter antes de trazer a pessoa certa para as nossas vidas. Às vezes Ele precisa nos ensinar lições importantes por meio de nossas lutas e provações. Deus lhe disse o que fazer, mas não lhe mostrou por que você deveria fazê-lo. Às vezes você saberá que Deus não quer que você aceite aquela promoção, mesmo que o dinheiro seja ótimo. Sabe aquelas vezes que Deus te manda fazer algo, mas você não tem ideia do porquê? Como quando Ele diz para você não aceitar aquela promoção, mesmo que isso signifique um grande salário. Ou quando Ele lhe diz para orar por alguém que não parece interessado. Ou quando Ele lhe diz para dar uma chance a alguém, mesmo que você ache que nunca poderia se sentir atraído por essa pessoa. É nesses momentos que você precisa apenas confiar em Deus e obedecer de qualquer maneira. Claro, você pode não ver a razão por trás disso imediatamente, mas Deus tem um plano e sabe o que está fazendo. Talvez se você aceitasse aquela promoção, acabaria se envolvendo em algum escândalo maluco. Talvez se você procurasse aquela pessoa que não estava interessada, você aprenderia algo importante sobre si mesmo e o ajudaria a encontrar seu verdadeiro amor mais tarde. E talvez se você desse uma chance a essa pessoa,
descobriria algo incrível sobre ela que nunca teria visto se seguisse seus instintos iniciais. A questão é que nem sempre sabemos por que Deus está nos dizendo para fazer algo ou não, mas podemos confiar que Ele tem um plano para nós e seu tempo é perfeito. Como Romanos 8, capítulo 27 e 28 diz: "E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Então vamos abraçar o jogo da espera. Confie no plano de Deus para você, mesmo quando não fizer sentido. Mantenha os olhos e o coração abertos para as possibilidades ao seu redor e não tenha medo de arriscar quando Deus o levar em uma determinada direção. Talvez a pessoa certa para você esteja chegando e Deus esteja apenas esperando um momento perfeito para unir vocês dois. Você entrega seus desejos de um cônjuge a Deus. Você não precisa se preocupar porque Deus já sabe quem será o seu futuro cônjuge. Mas para confiar no tempo perfeito de Deus para o seu cônjuge, você deve entregar seus desejos a Ele. Sim, isso significa deixar de lado aquela lista de exigências que você está segurando há tanto tempo. Eu sei, é difícil abandonar a ideia de um príncipe encantado alto, loiro e bonito, cavalgando em seu cavalo branco, ou uma rainha esbelta e linda. A Bíblia nos diz que buscar primeiro o reino de Deus e Ele proverá todas as nossas necessidades, inclusive a de um cônjuge. E sejamos realistas, Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que não saibamos. Então respire fundo e entregue seu desejo de casamento a Deus. Não é desistir, é ceder ao plano dele para a sua vida. Agora, eu sei que é difícil ficar com medo de perder, especialmente quando você vê todos os seus amigos ficando noivos ou se casando. Não se preocupe, Deus tem um plano para você também. E quando você colocar sua confiança nele, você terá uma paz que excede todo o entendimento. Então, sente-se e deixe Deus controlar sua vida sentimental. Mas lembre-se, não se trata apenas de encontrar um cônjuge, trata-se de encontrar o cônjuge certo. E quando você confia no tempo de Deus, pode ter certeza de que Ele trará a pessoa que deveria estar ao seu lado. Como você sabe se está esperando por algo que Deus quer que você espere ou se está apenas esperando em vão? Bem, nem sempre é fácil dizer. Às vezes ficamos tão presos esperando por uma determinada pessoa ou coisa que nos esquecemos de parar e ouvir o que Deus realmente está nos dizendo. É por isso que é tão importante buscar a orientação de Deus e confiar em seu plano. Quando fizermos isso, coisas boas acontecerão. Mas o que acontece quando não esperamos pelo tempo de Deus? Podemos acabar cometendo alguns erros muito grandes que podem afetar nossas vidas inteiras. Por exemplo, casar com a pessoa errada porque não pudemos esperar pelo tempo perfeito de Deus pode levar a um casamento insatisfeito e miserável. E não vamos esquecer a possibilidade de acabar em divórcio, que todos nós sabemos que o Senhor odeia. E aceitar o emprego errado porque não podíamos esperar pela promoção de Deus pode nos fazer perder um tempo valioso e até mesmo deixar de cumprir o chamado que Deus tem para nossas vidas. Mas não se trata apenas de esperar pela pessoa o emprego certo. Às vezes precisamos ser pacientes em outras áreas de nossas vidas também. Talvez você sinta que precisa libertar alguém com demônios, mas se o Senhor ainda não lhe deu luz verde, você pode acabar se abrindo para um ataque demoníaco desnecessário. O tempo é tudo quando se trata do Senhor. Confie no plano de Deus, busque sua orientação e seja paciente na espera de seu tempo perfeito. Ao fazer isso, você descobrirá que tudo se encaixa da melhor maneira possível. Lembre-se, Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26 nos diz: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então você tem pensado muito em alguém e isso está te deixando louco. Você está constantemente orando: Deus, se o Senhor não me quer com essa pessoa, por favor, tire meus sentimentos por ela. Mas e se Deus estiver realmente orquestrando tudo isso? E se Ele tiver um plano maior para a sua vida e essa pessoa fizer parte dele? Vamos ser sinceros.
Todos nós queremos uma incrível história de amor escrita pela própria mão de Deus, mas poucos de nós estamos realmente dispostos a passar pelas provações e dificuldades que vêm com ela. Queremos o felizes para sempre, sem sacrifício, suor e lágrimas. Mas se realmente levamos a sério o plano de Deus para nossas vidas, temos que estar dispostos a suportar os tempos difíceis. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que se escolhermos amar a Deus e andar em seus planos, enxergamos o bem em qualquer situação. Então por que Deus não removeu esses sentimentos por essa pessoa? Bem, pode haver algumas razões. Talvez Deus queira usar essa situação para ensinar algo sobre você ou sobre o próprio Deus. Talvez Ele queira desenvolver seu caráter ou ajudá-lo a crescer em sua fé. Ou talvez, simplesmente essa pessoa faça parte do plano maior de Deus para a sua vida. O ponto principal é que não há coincidências quando se trata das pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Ele tem um propósito para cada uma delas, mesmo aquelas que nos deixam loucos. Portanto, confie no plano de Deus e saiba que Ele está fazendo todas as coisas para o seu bem. E quem sabe, talvez aquela incrível história de amor com a qual você sempre sonhou esteja chegando. Vamos a alguns pontos. Primeiro, se for a pessoa certa, mas na hora errada. Você já conheceu alguém que te dá aquele clique imediatamente, mas por algum motivo nunca parece estar chegando no momento certo? Você não está sozinho, mas aqui está o problema. O tempo de Deus é perfeito, e Ele é o único que sabe por que não parece certo. Agora vejamos algumas verdades do Salmo 139, versículos 1 ao 4 e versículo 16. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Esta escritura nos lembra que Deus conhece cada pequeno detalhe sobre nós. Ele está interessado em nossa vida diária e a planejou de forma tão complexa que conhece cada momento, incluindo as pessoas que encontramos. Portanto, se você conheceu alguém que sente que deveria estar em sua vida, mas o momento não é o certo, não se preocupe. Deus não removerá seus sentimentos por essa pessoa, pois sempre existe a possibilidade de vocês ficarem juntos algum dia, mas não agora. Às vezes, um desejo não satisfeito torna a realização dele ainda mais doce. E se essa for realmente a pessoa certa, mas na hora errada, eventualmente será a hora certa também. Mas se a hora certa nunca chega, essa pode não ser a pessoa certa para você. Então, como você sabe se é realmente a pessoa certa, mas na hora errada? Olhe para os fatos, não apenas para seus sentimentos. E confie que Deus fará o relacionamento acontecer se vocês dois estiverem destinados a ficarem juntos. Enquanto isso, concentre-se em construir um relacionamento forte com Deus e em ser a melhor versão de si mesmo. Quem sabe, talvez algum dia, você olhe para trás e perceba que o momento foi perfeito afinal. Segundo, Deus está permitindo que esses sentimentos permaneçam para que você se sinta motivado a fazer algo a respeito deles. Então, você tem algum tipo de sentimento por alguém especial, não é? Bem, deixe-me dizer que Deus tem algo a ver com isso. Veja, Deus trabalha de maneiras misteriosas, e isso inclui a maneira como Ele projetou cada um de nós. Ele nos deu uma mistura única de pontos fortes e permite que passemos por várias situações e desafios, para que possamos ter a oportunidade de nos aproximar dele. E sim, isso inclui aqueles sentimentos incômodos de relacionamento que você simplesmente não consegue se livrar. Agora, você pode estar pensando que tudo é apenas uma coincidência ou que você está apenas sendo bobo. Mas deixe-me dizer que com Deus não há coincidências. Quando sua barriga começa a roncar de fome, você come. Depois de um dia de trabalho, se você se sentir cansado, você dorme.
E se você está sentindo dor, você sabe que é a maneira do seu corpo dizer que precisa de cura. Da mesma forma, se você está se sentindo de uma certa maneira em relação a alguém, isso significa que Deus está tentando lhe dizer algo. Se você está ignorando esses sentimentos, está deixando de entender por que Deus os deu a você em primeiro lugar. Se os sentimentos não forem embora, é hora de explorar a possibilidade de um relacionamento com essa pessoa. E se descobrir que não era para ser, então você pode deixar esses sentimentos de lado e seguir em frente. Mas se houver potencial, persiga-o de todo o coração. Mas se você ficar sentado sem fazer nada, estará desperdiçando a bênção que Deus te deu. Não seja como o preguiçoso de Provérbios 13, que almeja, mas não consegue nada. Em vez disso, seja diligente e Deus suprirá ricamente sua alma. Portanto, não tenha medo de ouvir seu coração e arriscar no amor. Confie no plano de Deus para a sua vida e você nunca errará. Terceiro, ele está mostrando algo sobre você mesmo. Convenhamos, todos nós temos um pouco de egoísmo dentro de nós, certo? Mas sabia que nosso egoísmo pode realmente impedir nossa capacidade de nos conectar com os outros e compartilhar a nossa fé? A Bíblia nos diz, em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas como vencemos nosso egoísmo? Bem, começa por estar genuinamente interessados nos outros. Eu sei, isso soa super óbvio. Mas às vezes podemos ser tão egocêntricos que nem percebemos que não estamos nos envolvendo totalmente com as pessoas ao nosso redor. Podemos ter muito medo de parecer mal ou nem mesmo tentar iniciar uma conversa com alguém. Mas o fato é que a fé e o amor exigem que assumamos riscos. Talvez conversar com aquela pessoa do pequeno grupo da sua igreja que você ainda não conhece, ou falar com alguém que não parece ser o seu tipo. Seja o que for, Deus pode estar colocando pessoas em nossas vidas por um motivo, e cabe a nós sair da nossa zona de conforto e estar dispostos a nos conectar com elas. Quarto, Deus está tirando esses sentimentos, só está demorando mais do que você pensava. Seja em um relacionamento tóxico que está desgastado há meses, ou em um trabalho que sabemos que não está mais funcionando, pode ser difícil seguir em frente, mesmo quando sabemos que é exatamente isso que precisamos fazer. E quando estamos tentando o nosso melhor para deixar esses sentimentos de lado, pode ser incrivelmente frustrante quando não sentimos que não estamos tendo nenhum progresso. Podemos até começar a nos perguntar por que Deus não está apenas tirando esses sentimentos de nós, especialmente quando estamos orando sobre isso por muito tempo. Mas a verdade é que às vezes leva tempo, e isso pode ser uma pílula amarga de engolir. Queremos que tudo aconteça de forma rápida e fácil, mas não é assim que a vida funciona. É como quando você quebra um osso. A dor vai passar, mas vai demorar um pouco, pois há coisas que precisam ser curadas e consertadas antes que você possa se recuperar totalmente. É por isso que é tão importante guardar seu coração, assim como Provérbios 4:23 nos diz para fazer. E como diz Cantares de Salomão 8:4, não devemos despertar o amor até que ele assim o deseje. Porque se você deixar seus sentimentos irem longe demais por alguém, levará o dobro do tempo para superá-los, caso o relacionamento não dê certo. Então, o que fazemos? Sejamos pacientes. Não há problema em sentir que se está apegando a algo que deveria abrir mão. Mas você precisa continuar orando, continuar confiando e saber que no devido tempo, Deus renovará suas forças e lhe dará coragem para seguir em frente. É como diz o velho ditado: Roma não foi construída em um dia, e nem a cura emocional. Mas com um pouco de fé e muita paciência, você ficará surpreso com o quanto pode superar. Portanto, mantenha a cabeça erguida, guarde o coração e libere esses sentimentos, mesmo que demore um pouco mais do que você pensava. Quinto, Deus está usando esses sentimentos para ajudar a treinar seu coração para um novo relacionamento. Podemos não entender no momento, mas Deus tem um plano para nossas vidas, e às vezes esse plano envolve uma pessoa diferente daquela que estamos no momento. Quero dizer, o amor é criado por Deus, certo? Então por que Ele não o usaria para a sua vontade maior?
Mas às vezes ficamos com raiva de nossos sentimentos e isso é totalmente compreensível. É frustrante quando gostamos de alguém e essa pessoa não sente o mesmo. Mas temos que manter a fé de que o plano de Deus é melhor do que nossos planos. Mesmo que pareça que Deus nos deixou, Ele ainda é nosso Pai Celestial e nos protege. Então, o que fazemos quando estamos nessa situação? Bem, nós ouvimos o que Deus está nos ensinando. Talvez Ele esteja tentando nos mostrar algo sobre nós mesmos, ou talvez Ele esteja tentando nos preparar para algo melhor. Quanto mais cedo entendermos o que Ele está tentando nos ensinar, mais Ele removerá esses sentimentos. Só porque uma pessoa não sente o mesmo por nós, não significa que não haja outra pessoa que sinta. Então, mantenha a fé, continue ouvindo a Deus e quem sabe, talvez aquele novo relacionamento abençoado e que você tanto sonhou esteja chegando.